A JR se consolida como uma das maiores indústrias de telhas. Telha forte, telhas em aluzinco de diversas cores e tamanhos, telha forro, onduladas, TP25 e TP40. Produzimos telas especiais e corte e dobra de acordo com seu projeto. Um dos maiores centros de distribuição de aço, cimento e telhas de fibrocimento. Atendimento especial para o atacado. Frota própria e entrega rápida para todo o estado. Vamos construir juntos? JR 54 3315 2222. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. Para você que tem muita classe e estilo, o Teva oferece uma condição muito especial de pagamento. 5 vezes sem juros. São trajes, camisas, jeans, sapatos e tudo que existe de melhor em moda masculina com a qualidade inigualável dos produtos que levam a marca Teva. Aproveite essa condição especial de 5 vezes sem juros e renove o seu guarda-roupa para a primavera-verão. Teva, líder em moda masculina. Olá, estamos começando mais um programa Primeira Página e hoje nós estamos na Gerarte, Clínica de Reprodução Humana da doutora Helena Fauti. Todos os detalhes a partir de agora.
Doutora Helena Fauci, ela que é médica, ginecologista e especialista em reprodução assistida, responsável pela Gerarte, Clínica de Reprodução Humana. Doutora Helena, nós acabamos de mostrar a infraestrutura de excelência oferecida pela Gerarte a seus pacientes. É um projeto arquitetônico moderno, construído numa área de 400 metros quadrados e com o propósito de melhor acolher os pacientes. Nos fale um pouquinho sobre essa preocupação com a infraestrutura. Boa noite. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de falar sobre a infraestrutura. É que tudo foi planejado com muito carinho para tentar fazer com que o paciente que aqui chegasse fosse bem atendido e bem acolhido. Então, nós, como vocês mostraram, nós temos salas de exame, consultórios, temos bloco cirúrgico e laboratório, fazendo com que o paciente faça todos os procedimentos aqui sem haver necessidade de ter que se deslocar até o hospital. E tudo muito acolhedor, tudo muito bem pensado, tudo muito bem aprovado pela equipe multidisciplinar para trazer o resultado final, que é o que nós queremos. Um bebezinho no colo dessas pacientes. Exatamente, doutora. E é importante salientar que não é só a infraestrutura que é incrível, mas também quem está por trás dela. Nos fale um pouquinho das especialidades que você fez para ter, então, a Gerarte. Olha, Roberta, foi um longo trajeto. Eu comecei em 2006 fazendo pós-graduação em reprodução humana. Depois eu fiquei indo para São Paulo por mais 5 anos, sempre estudando, me aprimorando. Fiz master em reprodução, fiz avançado de reprodução humana. Fiz também curso de esteroscopia, videolaparoscopia e também curso de ultrassom, para conseguir me preparar para atender essas pacientes e fazer todo esse complexo, que a parte da reprodução ela é muito complexa, então tem que saber um pouquinho de cada coisa. Mas enfim, foram anos de preparo e eu sou muito feliz com o que eu faço. É uma longa caminhada, né? E o objetivo da clínica é ajudar casais com dificuldades de terem filhos. Mas muito mais do que isso, né, doutora Helena? É, às vezes, tornar o impossível possível. Pois é, Roberta, nós encontramos tantas pacientes assim, quase que jamais sem estrutura para esperar ter um filho. Então elas vêm para cá como se aqui fosse a sua última opção. E isso é uma responsabilidade muito grande, e isso é uma coisa assim que elas colocam todas as suas expectativas em cima da gente, do trabalho. E quando a gente consegue que dá certo, isso é mágico. Então eu sempre brinco, eu acabo me tornando inesquecível na vida dessas pacientes. E eu fico muito feliz porque trabalhar com vidas, formar famílias é maravilhoso. Eu sou muito realizada. Pois é, e cabe aqui ressaltar justamente esse amor que você tem em gerar vidas, o desejo de ajudar, o carinho, a vontade de fazer as pessoas felizes, tudo isso impulsiona neste teu sonho. Sim, Roberta. Desde 2006 nós iniciamos nesse trabalho, com esse sonho. E aí, quando eu consegui realizar o meu sonho, que era abrir a minha clínica aqui em Passo Fundo, então, assim, foi uma grande realização. Como eu já falei antes, assim, é um longo caminho para a gente conseguir chegar aonde chegou. E uma satisfação enorme de poder estar ajudando a fazer vidas. Doutora Helena Fauci, tudo começa então com uma consulta. Nos fale um pouquinho quando que o casal deve procurar essa consulta. Bom, Roberta, quando a paciente tem mais que 35 anos, a gente pede que aguarde 6 meses de tentativas e, se não engravidou, procure a clínica. Pacientes que têm menos de 35 anos podem aguardar até 1 ano para procurar a clínica para investigar a infertilidade.
E o que é infertilidade e esterilidade? Infertilidade é quando o paciente tem uma dificuldade para engravidar. E esterilidade, quando o paciente não consegue engravidar, ele tem uma coisa que impede de engravidar. Então, assim, digamos, uma paciente que tem endometriose, ela é uma paciente que está ali naquele momento infértil, precisa de ajuda. Uma paciente que retirou o útero, naquele momento ela está estéril, ela não vai conseguir engravidar, a não ser que ela consiga um útero de substituição, alguém que geste por ela. Seria mais ou menos isso. E quais as principais causas da infertilidade? Bom, assim, para a mulher podemos citar alterações tubárias, né? Então, obstruções, aderências tubárias, endometriose e causas ovulatórias. Muitas vezes, assim, uma dificuldade maior para ovular. Para o homem, seria a principal causa de infertilidade seria a varicocele, e existem outras que podem estar ligadas à genética ou não. Então, mas para o homem a principal causa seria a varicocele e para a mulher seria a endometriose, alterações ovarianas dificultando a ovulação ou então alterações tubárias. A mulher de 50 anos ou mais pode engravidar? Pois é, estamos vivendo uma fase, né, que as mulheres vêm agora bem mais tarde para querer engravidar, principalmente depois que a Cláudia Raia apareceu grávida, né, aos 55 anos. As mulheres podem engravidar aos 50, 55, só que não com óvulos próprios. Essas são as pacientes que recebem óvulos também, porque já não os produzem mais. E se produzem lá aos 50, a qualidade não é boa. Então, pode sim, se ela tiver uma saúde perfeita, se o clínico geral aprovar que ela está apta a gestar e o ginecologista, ela pode fazer um bebezinho com óvulos doados. E o risco é maior? Devemos saber que essa mulher vai ter um risco maior de pré-eclâmpsia, que seria a doença hipertensiva da gestação, trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional. Então tem que ser uma gravidez bem acompanhada, porque normalmente a gente diz que é um pré-natal de altíssimo risco. Bom, vocês oferecem aqui na Gerarte serviços de baixa complexidade e serviços de alta complexidade. Vamos começar pelos de baixa complexidade. Coito programado, o que seria isso, doutora Helena? Bom, o coito programado seria induzir a ovulação, potencializar a ovulação dessa paciente e, através de um controle ultrassonográfico, a gente programa o dia certo para que ela tenha relação. Então, para facilitar com que a gravidez ocorra. Seria o primeiro passo? Sim, seria o primeiro passo. Como eu sempre digo para os pacientes, o degrauzinho mais baixo da escada. Depois desse, viria a inseminação. Nos fale um pouquinho sobre a inseminação intrauterina. Na inseminação intrauterina, nós induzimos a ovulação, potencializamos a ovulação dessa paciente e aí nós programamos o dia que ela vai ovular para que o marido venha até a clínica, colete o sêmen e esse sêmen é concentrado, ativado e colocado dentro do útero da paciente, facilitando com que as células se encontrem lá dentro. Também tentando potencializar a chance de que a paciente engravide. E a fertilização in vitro, a famosa FIV? Na fertilização in vitro, nós induzimos a ovulação. Quando estão prontos os óvulos, nós os coletamos pelo fundo da vagina com uma agulha e um ultrassom. Aí esses óvulos vão para o laboratório. O sêmen do parceiro é coletado, é fertilizado em laboratório. E entre 3 e 5 dias, nós transferimos o bebezinho para dentro do útero materno. Então, seria o último degrau dos tratamentos de reprodução. Quais as vantagens da FIV, doutora? Bom, nós temos pacientes que estão há muito tempo tentando engravidar e conforme vai passando o tempo, vai diminuindo a reserva ovariana, a quantidade de óvulos. Então, a FIV faria com que a paciente engravidasse mais rápido, não ficasse esperando. Essa seria uma das vantagens. A outra vantagem seria que, através da fertilização in vitro, podemos avaliar os embriões para ver a genética desses embriões. Então, quando os embriões são avaliados, nós temos certeza de que estamos transferindo um bebê geneticamente normal, sem nenhuma síndrome. Essa seria também uma das maiores vantagens. Qual que é a diferença de FIV e ICSI? Bom, são duas formas de fertilização. Na FIV clássica, nós coletamos os óvulos,
colocamos numa placa, colocamos uma gota de espermatozoide e colocamos na incubadora, onde óvulo e espermatozoide devem se encontrar naturalmente. Então, quem entraria no óvulo seria aquele espermatozoide mais capacitado para fecundá-lo. Na ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides, nós pegamos o óvulo, a embriologista olha na placa, escolhe o espermatozoide melhor, o mais bonito, o mais bem formado, o mais brilhante e o coloca dentro do óvulo. Então, na FIV, a natureza se encarrega. Na ICSI, a ajuda da embriologista para fecundar esses óvulos. Essa é a diferença. Após isso, o embrião desenvolve e entre 3 e 5 dias é colocado para dentro do útero materno. Então, o resto do processo é o mesmo. É só na hora da fertilização que muda. Nós havíamos comentado antes sobre a mulher com mais de 50 anos poder engravidar, né? E hoje em dia, o que as mulheres estão fazendo é o congelamento dos óvulos. Nos fale um pouquinho sobre isso. Pois é. Então, assim, congelamento de óvulos é para preservação da fertilidade. Qual a vantagem? Eu posso congelar os meus óvulos aos 20 e poucos, 30 anos e engravidar aos 45. No momento que eu fizer a fertilização in vitro, a taxa de gravidez é lá dos 25, 30 anos de quando foi congelado esses óvulos. Mesmo eu tendo 45. A chance de eu ter um embrião com alterações genéticas é muito menor quando eu sou mais jovem. Então, se os óvulos são jovens, se foram congelados para serem usados mais tarde, aumenta a taxa de gravidez para aquela paciente de mais idade e diminui a chance de haver alterações genéticas. O que a gente pede hoje, assim, as pessoas estão muito envolvidas com trabalho, com estudo e vai passando o tempo. Muitas vezes está tomando anticoncepcional e nem sabe que a sua reserva ovariana está diminuída porque está menstruando normal com anticoncepcional. Então, pacientes que chegam aos 30, 30 e poucos, 35, faça um exame chamado hormônio antimileriano para ver se a reserva ovariana não está diminuindo, porque se está diminuindo, seria prudente congelar esses óvulos, porque senão quando chegar lá, na hora de engravidar ou quando quiser engravidar mais tarde, pode não conseguir e ter que necessitar ovodoação, ter que necessitar pegar óvulos de outra por já não ter mais os seus. Então é bem importante e as pessoas se esquecem disso, de ver como é que está a reserva ovariana. E isso é um exame fácil de fazer, um exame de sangue, um exame que tu pode fazer lá, chegou nos 30 anos, 30 e pouco, já faz, para ver como é que está isso aí. Que dica boa, doutora. E o congelamento de embriões é um pouco diferente? O congelamento de embriões também é para preservação. Então, assim, eu tenho pacientes que são jovens, têm o casamento já consolidado, preferem fazer os embriões e não transferir agora, porque tem, sei lá, está fazendo mestrado, doutorado, não quer engravidar naquele momento. Então, acaba deixando esses embriões congelados. Qual é a vantagem? Quando eu tenho óvulos congelados, depois eu tenho que fertilizar para transferir. Quando eu tenho embriões congelados, eu só tenho que preparar o útero para recebê-los. Então, torna mais fácil o procedimento, se já está congelados os embriões. Porém, tem outra parte também. Muitas vezes os pacientes não têm um casamento muito sólido e elas preferem aguardar. Dizem, não, eu vou congelar meus óvulos e depois eu vejo o que eu faço. Muitas vezes conhece um parceiro mais tarde ou então resolvem pegar sêmen de banco de sêmen para fertilizar esses óvulos, aí congelam só óvulos. Mas quem já tem um casamento sólido definido, muitas vezes congela embrião. Se torna mais fácil depois para terminar o processo, que é só preparar o útero para receber o embrião e transferi-lo. Congelamento de sêmen. O congelamento de sêmen é para preservação da fertilidade masculina. Então, assim, o que a gente vê? Pacientes que serão submetidos a cirurgias, né, digamos assim, retirada de testículo por algum tumor, ou pacientes que serão submetidos à quimioterapia, que pode alterar essas células testiculares. Então, congelam antes para ter as suas células congeladas para poder fazer uma fertilização e ter um filho a posteriori. É mais ou menos para isso que serve o congelamento de sêmen. Bom, a gente citou vários métodos de reprodução assistida. Qual que é o melhor método? O método que tem mais chance de dar certo é a fertilização in vitro. Então, assim, tendo relação em casa, temos uma taxa de gravidez, fazendo coito programado, temos outra, fazendo inseminação, outra, mas a taxa maior, mais alta realmente, é a da fertilização in vitro. Então, se eu quero encurtar o caminho e eu quero engravidar mais rapidamente, eu quero ter mais chance de que as coisas deem certo, é fazendo a fertilização in vitro.
Yáscara Vieira de Oliveira, ela que é embriologista com pós-graduação em reprodução humana e que também faz parte da Clínica Gerarte. Vai nos falar sobre o laboratório de fertilização in vitro e as inovações nesta área. Então, Roberta, aqui dentro da Gerarte a gente tem um laboratório preparado, ele está pronto para fazer todos os procedimentos de fertilização in vitro. Então, a gente tem o laboratório de análise seminal, de processamento seminal, o laboratório de criopreservação, que é o laboratório onde a gente faz o congelamento, tanto de óvulos quanto de embriões, e o laboratório de fertilização em si, onde a gente tem todo o equipamento necessário, né, para fazer a fertilização, seja ela a fertilização in vitro clássica ou a ICSI. Então, nós temos 3 incubadoras que têm a mistura de gases para o melhor desenvolvimento dos embriões. Nós temos microscópio invertido com um micromanipulador, né? Temos as lupas para checagem dos óvulos. Então, é um laboratório de última geração, extremamente capaz de gerar altos resultados de excelência, e tudo aqui dentro da clínica. Então, o paciente, os casais, eles não precisam se deslocar, né, para fora da clínica para fazer esses procedimentos. Sobre inovações aqui dentro, nós estamos implementando a técnica de biópsia não invasiva dos embriões, que consiste em analisar o meio de cultivo desses embriões. O que isso significa? A gente produz esses embriões dentro do laboratório e a gente manda uma alíquota, né, para o laboratório de genética do meio onde esse embrião está se desenvolvendo. Então, não seria mais necessário fazer a retirada das células desse embrião para ver se ele é normal geneticamente ou não. Você analisa o meio de cultivo. E uma técnica que nós já implementamos é a de microfluídica para o processamento seminal. É uma técnica importada, se chama Zymote, onde a gente não precisa passar pela centrifugação do líquido seminal, gerando menos estresse e menos fragmentação do DNA desse espermatozoide. Conforme a gente falou, doutora Helena Falti, tudo começa com uma consulta. Sim, tudo começa com uma consulta. Portanto, se você tem alguma dificuldade, ficou com alguma dúvida, gostaria de esclarecer melhor algum assunto, por favor, venha nos procurar. Será um prazer atendê-lo. Depois de visualizarmos todas as imagens da Gerarte, esta clínica maravilhosa, podemos constatar, vocês estão vendo aí, que o lugar é acolhedor, foi planejado, foi preparado especialmente para o seu propósito. E a doutora Helena Falti é uma pessoa também hiper preparada para gerar vidas, o que naturalmente gera nela uma luz especial. Tem toda a sua equipe que trabalha e que está à disposição. É um prazer, doutora Helena, sempre retornarmos à Clínica Gerarte e falarmos de um tema assim tão importante, tão especial, que é uma nova vida. Obrigada, Giselda. Obrigada, Roberta. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. O programa Primeira Página tem o oferecimento de Teva, líder em moda masculina, com a coleção Primavera-Verão na loja. Também Rede de Farmácia São João, a sua saúde é a nossa missão. JR Comércio de Cimento e também o restaurante La Casa. O La Casa Restaurante, como todos sabem, oferece um almoço delicioso diariamente, mas também à noite o espaço é locado para festas, especialmente festas de formaturas para até 110 pessoas. Confira, chegue lá e conheça. Este foi então o programa Primeira Página desta semana, que tem a produção especial de Giselda Vieira, câmera e edição de Fernando Bertocchi. E eu, Roberta Westphalen, quero agradecer o carinho de sempre e até a próxima com mais um programa.
No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. Para você que tem muita classe e estilo, o Teva oferece uma condição muito especial de pagamento. 5 vezes sem juros. São trajes, camisas, jeans, sapatos e tudo que existe de melhor em moda masculina com a qualidade inigualável dos produtos que levam a marca Teva. Aproveite essa condição especial de 5 vezes sem juros e renove o seu guarda-roupa para a primavera-verão. Teva, líder em moda masculina. A JR se consolida como uma das maiores indústrias de telhas. Telha forte, telhas em aluzinco de diversas cores e tamanhos, telha forro, onduladas TP25 e TP40. Produzimos telas especiais e corte e dobra de acordo com seu projeto. Um dos maiores centros de distribuição de aço, cimento e telhas de fibrocimento. Atendimento especial para o atacado. Frota própria e entrega rápida para todo o estado. Vamos construir juntos? JR 54 3315 2222. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.